8h39 e a gente continua falando sobre saúde mental e a gente recebe no nosso estúdio o Marcos Naime Pontes, psiquiatra, que vem falar com a gente um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, um tema muito atual que vem sendo trabalhado inclusive pela grande mídia e que serve de alerta para todo mundo. Nesse mês de janeiro que a gente fala sobre saúde mental, falar sobre relacionamentos abusivos também é muito importante. Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Marcos, vamos começar falando... Esse termo relacionamento abusivo chegou para a população em geral recentemente, né? A gente não falava muito sobre isso. Como que a gente classifica? Quais são as características? O que chama atenção num relacionamento que pode ser classificado como abusivo? São relacionamentos muito tóxicos, geralmente para as duas pessoas, mas mais para quem é abusado, para a vítima dessa relação. Porque tem algumas características que é o isolamento e a sensação de controle de um sobre o outro, que demora para quem está sendo vítima perceber. Normalmente é construído em forma de amor. Parece então, um carinho, uma proteção. Isso, e vem com esses nomes, por exemplo. É muito comum na forma de abuso emocional dizer, você é sortuda porque eu te amo tanto, porque você é tão ruim que você jamais seria amada por alguém. Nossa. E aí essa pessoa acredita nisso, nas duas, porque são duas formas, são duas comunicações, né? Eu te amo e você não é amável. Então, são duas formas de você controlar, elas juntas controlam o outro, que acaba não saindo dessa relação. E é comum também essa pessoa pedir ajuda e ser questionada, como por exemplo assim, o que você fez para isso acontecer? Como se a pessoa tivesse culpa. Isso, e aí ela fica culpada e se fecha mais e não consegue sair, porque ela precisa de condições para sair de uma relação dessa. Ninguém sai de uma relação amorosa, seja ela entre homem e mulher, seja mãe e filhos, pai e filhos, uma escola com uma professora que abusa dos alunos, amigos, relações que são duradouras. As relações abusivas, elas podem ser entre desconhecidos, mas ela é mais frequente em relações longas, que vão sendo construídas ao longo dos anos e isso se torna imperceptível. Então, para que haja a saída dessas relações, também é necessário que alguém que perceba, seja muito sensível e chame, né, essa pessoa e cuide dela emocionalmente para que ela perceba o abuso que ela está sofrendo e ela comece a procurar ajuda efetiva. É muito difícil sair de uma relação assim. Então ela precisa de ajudas muito poderosas. Ela precisa de pelo menos uma boa amiga que não julgue, precisa de um advogado, de um psicólogo ou psicóloga para que possa ouvir sem julgar, para que possa ir construindo uma saída onde ela vai retomando o poder financeiro da vida dela, a autoestima, um grupo social que ela possa se apoiar. Porque sair de um casamento ou sair de uma relação, né, de adolescência onde ele está sendo muito abusado é muito complicado. E é preciso essas forças, essa rede social, psicológica, amorosa, para que possa sair. Fora que tem sempre o vizinho que ouve, por exemplo, em casos de violência ou briga, e o que ele pode fazer? Uma denúncia. Uma denúncia. E onde faz denúncia? No momento da briga, por 190, porque é um caso de polícia, a polícia precisa intervir e precisa fazer o que precisa ser feito, e ela orienta e faz. E em momentos que a pessoa percebe o abuso, mas que não tem um momento de violência, o telefone usado é 180, que é o telefone que vai tratar de relações abusivas a longo prazo. E aí vai dar suporte para isso. Ou, por exemplo, o CVV, que é um lugar que também que recebe, escuta, apoia. É que eu não sei a ação do CVV até onde vai, mas ela é ampla. E eles são muito bons nisso. Perfeito. Então é importante que se tenha toda essa rede, que se construa, porque o isolamento de quem está abusado e mesmo de quem está abusando é muito grande. E esse fechamento desse casal ou dessa relação, ela não é saudável, ela vai deteriorando cada vez mais.
Marcos, e quando falamos em relacionamento abusivo, ele não acontece só entre casais, pode envolver outros tipos de relacionamentos, como mãe e filho, uma amizade? Isso pode, acontece. Normalmente as pessoas não percebem, porque acham que é assim mesmo, né? Essa é uma mãe que é desse jeito, que é o jeito dela cuidar, é o jeito de fazer, ou o pai, né? Então, muitas vezes, exigindo coisas que esse filho não consegue fazer, que está além da idade dele. Então, é muito comum esse tipo de abuso. Ou põe para competir, porque é um orgulho. Então, aí, esse filho tem que dar conta de coisas que ele ainda não está pronto. Né? Então, é muita coisa que... Isso é bem abusivo, isso é vexatório, porque quem está passando por aquilo... É diferente de você pegar um pai ou uma mãe que diz, eu acredito em você. Você pode errar quantas vezes quiser, porque um dia você vai conseguir. Do que, não, você vai conseguir já, porque você já é melhor que o seu amigo 3 anos mais velho. Entendi. Entendeu? Que aí acontece a violência. Marcos, quando a gente fala disso, o agressor, a pessoa que provoca essa violência, ela tem algum tipo de característica que a gente pode, no começo do relacionamento, já perceber? Porque muitas vezes a vítima só vai perceber quando essa agressão, quando essa relação já toma grandes proporções. Quando começa a violência física, de que maneira a gente pode perceber os primeiros sinais? Normalmente, os sinais vêm rápido. É que a pessoa não percebe, porque ou ela está apaixonada, ou ela já nasce naquela relação. No caso de uma criança que vai crescendo, um adolescente, então ela não percebe como estranho, aquilo já faz parte. Mas um casal apaixonado, por exemplo, o agressor rapidamente dá sinais. Então, por exemplo, soca um quadro porque estava bêbado. Então, você tem ali vários elementos que dão dúvida sobre a razão da agressão. E a pessoa que está agredida, porque aquilo é uma agressão para ela, acha que não, que vai dar conta, que aquele ele vai mudar. Depois tem um pedido de desculpas, porque as desculpas faz parte do ciclo de agressão. Então, é uma coisa que vai acontecendo e isso pode ir aumentando ou pode simplesmente ir coagindo. Então, aumentando eu começo a falar sobre quanto você é ruim, ou eu te dou um apelido vexatório, e você aceita, você fica meio incomodada, mas não revida. Aquilo vai aumentando, daí a pouco eu bato na mesa, depois eu tiro o seu cartão de crédito, aí você já não pode mais trabalhar, eu faço você acreditar que você é incompetente, então você começa a fazer tudo em casa e as coisas, mas você acredita que não serve para nada e que tem que melhorar. E você acaba fazendo coisas que você não quer fazer, que não faz parte da tua escolha, e isso é algo que faz parte da violência. Né? Marcos, e o que o relacionamento abusivo pode causar, como problemas psicológicos, sociais e até problemas físicos, né? Porque pode levar à agressão física, né? Sim. Como você está comentando. Então, a agressão física, ela é clara, né? Porque vira um caso de saúde, então os prontos-socorros estão cheios disso e estão preparados para ver. E são sinais claros do que são agressão, né? O que são as agressões físicas causadas de um para o outro. Então, olho roxo, costela quebrada, algum membro machucado, sinais de violência sexual. Você tem bastante, daí, uma quantidade grande de consequências de violência física que o médico está pronto para ver rapidamente. Outros que veem também, que acabam se relatando e acabam colocando, mesmo não dizendo que é violência, porque quem sofreu o abuso não sabe, e isso acaba contando, porque chora, porque não aguenta mais, porque acaba estourando. E aí você vê que a pessoa está isolada, ela não fala mais sobre o problema, porque está acostumada a falar e ser julgada, então ela não volta a pedir ajuda. Não vê amigos em lugar nenhum, os amigos todos estão afastados. Então é importante que a gente perceba isso, porque são prejuízos, são sinais e são prejuízos, porque a pessoa vai ficando cada vez mais isolada.
Ela não tem grupos mais de convivência, ela não tem mais reuniões de família, ela não tem amigos que ela pode contar a respeito do que está vivendo, até para poder fazer alguma definição, para saber se aquilo faz parte da vida dela ou não. Porque ela vai perdendo a noção de quem é ela. Né? Porque ela vai fazendo coisas que não são dela. Para ficar tudo bem, ela aprende que ela tem que pedir desculpas, mesmo ela sabendo que não está errada. Então, ela vai fazendo esse tipo de comportamento, que na verdade é educacional, vamos dizer, né? Quase de treino. A pessoa treina a fazer isso para não ter mais problemas, porque se fizer, vai ter consequências graves. Então, ela faz para poder domar o leão, né? Então, tudo isso é consequência de tem 1 milhão de outras coisas, mas hoje para conversar. É muita coisa. O Marcos, você falou muito sobre a importância dessa vítima ser recebida por um amigo, por uma pessoa da família que não tenha esse preconceito, esse julgamento para poder ajudar. Existe, de fato, uma maneira de mudar o agressor? Porque a vítima sempre acredita nessa mudança. Com ajuda médica, ajuda de psiquiatra, de psicólogo, é possível tornar essa relação abusiva numa relação saudável? É possível, é difícil, né? Geralmente o que se preconiza é a separação, para que e a reconstrução disso, mas o que se vê mais comumente é que essas relações se tornam duradouras e vão até o final da vida. Acabam se separando só com a morte mesmo, e tem-se uma compreensão do que você está vivendo, eu aguento, é só uma vez por semana, não tem problema porque é só com o vizinho, então não é comigo. Então eu deixo para lá, eu pego o meu carro, eu vou para casa da minha irmã, da hora que passa eu volto. Então você vai tendo adaptações para essa situação, mas tem cura também. E para isso é preciso que o agressor também vá ao psiquiatra, ao terapeuta, esteja em grupos para que possa conversar a respeito. Também ele precisa se dar conta do que está acontecendo e ir transformando. E isso muitas vezes é vexatório, não é o que ele gostaria de ouvir, não é o que ele gostaria de estar fazendo, porque também não percebe que está fazendo. Nem o agressor, nem o agredido estão se dando conta do que estão construindo. E é um olhar de fora que ajuda essa relação a ser transformada. E a terapia e as formas de tratamento dão esse olhar amoroso para que a possibilidade de transformação aconteça. Muito bom. É sobre isso, então, um recado para a gente deixar para todo mundo nesse mês de janeiro, e na verdade o mês do ano todo, a gente pensar na nossa saúde mental em primeiro lugar, se a gente está bem, se a gente está se sentindo confortável, e aí pensar nas nossas relações para elas serem o mais saudável possível, porque é isso que todo mundo merece, né? É isso mesmo. Quero muito agradecer a sua participação, Marcos. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo que está nos acompanhando, um alerta. Se você está passando por essa situação, não tenha vergonha de pedir ajuda, não é só você que está passando por isso, e tem profissionais experientes, prontos para te acolher e te ajudar a sair dessa situação. Isso Marcos, mesmo. Obrigada, viu, pela participação. A gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada. Fica com a gente mais um pouquinho. Tá bom.